A gente dificulta e coloca muito nome bonito em coisas muito simples. É só você perguntar o que o outro quer comprar. Não é sobre você e o seu produto, é sobre o que o outro quer comprar. Sejam bem-vindos a mais um Podclass. Me chamo Larissa Mulhart, sou a CX do Class Club, o maior e melhor clube de empresários do Brasil. Esse podcast nasceu para mostrar o poder transformador que esse grupo tem. Ao conhecer cada um desses empresários, percebi que tem algo em comum. Todos eles carregam coragem, vontade de impactar e uma história que pode inspirar o mundo. É um grande privilégio para mim poder caminhar ao lado deles. E se tem alguém que representa isso com força, sensibilidade e presença, é a nossa convidada de hoje. Essa é a frase que inspira: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E é com essa fé que ela construiu uma trajetória sólida, equilibrando a vida de CEO, mentora, conselheira e palestrante, com dedicação também à família. Psicóloga de formação, ela já impactou 17 mil vidas, atende mais de 30 mil clientes em todo o Brasil e ajuda empresários a montarem ecossistemas de múltiplas fontes de renda, com muita inteligência, gestão e processos. Com vocês, Nathalie Azevedo. Seja muito bem-vinda, Ná. Obrigada, meu amor. Eu me sinto lisonjeada de estar nesse momento aqui com você. Muito, muito obrigada. A honra é toda minha. Estamos querendo gravar esse podcast há um tempão, agora que saiu. Então, minha primeira pergunta para você é assim, Ná, você que já vem fazendo todo esse trabalho, que é muito legal com as pessoas, né? Cuidar de pessoas é muito da sua sensibilidade, do seu olhar e tudo mais. O que você acha que é o maior diferencial hoje para ser palestrante, ter toda essa carreira que você tem de empresária, mas também ter esse olhar? Primeiro é você entender que você não está nessa existência de passagem. No sentido de que você precisa deixar o legado, você precisa ser útil à existência. Senão, o Senhor só queimou cartucho com você. Então, se você tem essa noção de que você nasceu com algo que precisa ser feito, que só você vai fazer, você é insubstituível, sim. Você é único, porque existe algo que só você vai fazer. Então, a partir disso, você entende que é um dia por vez e que tem que ser feito da melhor forma. Eu acho não, porque quem acha não tem certeza, que quando você sabe para que você veio, você tem ciência que você é só uma serva de um propósito maior, que você é a peça de um quebra-cabeça da existência, você faz tudo que você se propõe da melhor forma. E aí você entende que isso está dentro da tua casa, isso está na tua comunhão com Deus, isso está na maneira como você serve aos seus colaboradores. Então, o servir é o chão da tua caminhada, entendeu? Eu tenho um propósito com Deus, que a gente tem um combinamento, como diz a Kenny, a minha amiga, que ninguém vai passar por mim mais do que 5 minutos que eu não contribua de alguma forma na vida dela. Porque Deus foi muito bom comigo. Então, eu tenho esse compromisso. E a partir disso, tudo aquilo que você toca, lembrando que quem toca é o Senhor através de você, você faz bem feito. Exatamente, você é só um instrumento, né? Apenas. Na vida das pessoas. Isso é muito legal, você que vem do Joel, que tem todo esse DNA dele, ele sempre fala, pra que ter luz se você não ilumina? Exato. Então, se você tiver 5 minutos, que você faça os 5 minutos valerem a pena, né? Exato, assim, né? Eu venho de uma trajetória bem complexa, no sentido que eu já morri e vivi umas 3 vezes. Então, eu não tenho tempo a perder. Eu só quero... Eu entendi que a única coisa que eu mais desejo no meu coração é que quando eu me vá, o Senhor olha para mim e diz, serva boa e fiel. O resto, para mim, não tem nenhum sentido. Então, toda vez que eu estou me propondo a fazer algo, eu pergunto, isso está agradando ao meu Deus? Exato. E a minha próxima pergunta já vi um pouco desses momentos que você falou que você morreu e viveu de novo. Eu sei que tem muitos pontos de inflexão na sua vida durante Sim. toda a sua jornada e eu queria que se você pudesse trazer aqui 3 pontos assim de momentos que foram decisórios para você ser a Nathalie que você é hoje, que você pudesse compartilhar com as pessoas para que elas entendam que o momento difícil vem, mas para algo muito maior. Eu acho que, primeira coisa, eu fui criada por uma mulher muito forte. A minha mãe, ela sempre me deu 2 fundamentos, assim, extremamente claros. Ela nunca foi confusa. Então, ela dizia que através do conhecimento eu conseguiria qualquer coisa. Ela é professora, eu sou neta e bisneta de professora. Então, ela dizia, através do conhecimento você vai se libertar de qualquer amarra. E a segunda, fé em Deus.
Ela falou, nada é fixo nem permanente, então, independente da situação, vai passar. Então, a primeira coisa, eu comecei a trabalhar com minha mãe, que era uma professora pública, aos 9 anos de idade. Ela queria, porque queria a gente de Recife, né, de Olinda, na verdade, ter carteira D. E na cidade não tinha mulher que tinha carteira D. Então, a primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe é o que você quiser, vá lá e faça. Né? Como diz o Joel, ninguém te deve nada. E eu aprendi isso muito cedo. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí, com 9 anos, eu já queria ter um carro. Então, todo o dinheiro que a gente pegava era para esse sonho. Então, acho que aí foi o primeiro ponto da construção daquilo que eu queria. Eu nunca achei que eu ganharia no bicho, nem nesses negócios de jogo, nem nada. Minha mãe sempre deixou muito claro, você consegue qualquer coisa desde que você tenha conhecimento e trabalho. Então, a frase do trabalho devolve que foi edificada pelo meu mentor, ele foi só uma confirmação daquilo que eu vivi a minha vida toda. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim. O segundo ponto foi quando eu tive câncer, né? Então, eu tive um câncer que a medicina catalogou como um câncer, né, medular. E depois eu descobri que não era um câncer medular. E eu já tinha feito todo o tratamento desse câncer, porque a gente fez todos os avanços e a medicina nunca catalogou até hoje o tipo de câncer que eu tive. Resumidamente, a minha medula parou de funcionar e eu entrei em falência múltipla dos órgãos e voltei na mesma velocidade. A minha medula ela é saudável, ninguém sabe porque o meu corpo, de tempos em tempos, simplesmente ela tira férias. Então, ali eu passei por um outro ponto de inflexão de não entender o que isso significava, mas como eu sempre tive uma relação muito íntima com Deus, eu sempre perguntei, o que isso está querendo falar de mim? Hoje, eu entendo, mas eu só fui entender depois dos 40, mas na época eu disse assim, eu sei que eu tenho alguma coisa para aprender com isso, eu só não sei o que é. E foi enlouquecedor na época, cabelo, dente caindo, uma série de coisas. E aprendi a conviver com isso, porque eu tenho uma mentalidade muito no momento da crise, eu foco no que resolve. Depois, eu sinto as consequências, mas eu foco no que resolve. Então, esse foi o meu outro momento de inflexão, porque eu tinha acabado de passar por uma gravidez, me vi nessa situação, era muito desgastante as idas no médico, mas eu sabia que aquilo era só um momento e que eu não era naquele momento que eu iria passar. E naquele momento eu ajudei muitas pessoas através dessa resiliência. Eu entendi. Porque assim, ó, o que eu aprendi depois desses 40 anos, né, depois dessa quantidade de coisas que eu já passei, é que você não consegue falar sobre uma trajetória de queda se você nunca se arranhou. Então, para que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou, eu entendi que o Senhor me forjou durante toda a minha vida para hoje eu ser essa pessoa muito resiliente, porque lá na ordem, né, a gente ganhou o prêmio, eu ganhei o prêmio de resiliência. O que a maioria das pessoas chama de resiliência, eu chamo de temor a Deus. Então, eu entendi que tudo isso que eu passei foi para me forjar para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, esse foi o meu segundo momento de inflexão. O meu terceiro foi o momento em que eu deixei que os meus sonhos negligenciassem a minha conversa com Deus. Então, quando eu estava no hora H, no último hora H de 2024, eu tive a confirmação, eu pedi a confirmação a Deus da minha vinda para Alphaville. Porque tinha acabado de ir para a casa dos meus sonhos. Eu falei, não é possível. E aí eu tive essa confirmação. E quando eu decidi, eu tinha tanta vontade de vir para Alphaville para conseguir trabalhar com a educação, que foi o que eu fiz a minha vida toda, mas eu nunca tive isso como um parâmetro de recurso. E eu sabia que a minha vinda de Alphaville ia fazer com que eu deixasse contratos importantes. Era um all-in, era ou tudo ou nada. Que essa agonia, vamos dizer assim, essa ansiedade, fez com que eu parasse de ouvir ao Senhor e simplesmente viesse e caí numa roubada. E aí, nesse momento, eu entendi que eu deixei que a minha vontade excessiva
me tirasse da rota da bússola que tinha feito eu vim. Né? Então, nesse momento, eu entendi que não é sobre mim, é sobre um plano maior. E aí o pastor André Fernandes, ele falou assim, muitas vezes o Senhor, ele não permite que coisas aconteçam para ele não perder você. E ali eu entendi. Então, essa minha ansiedade do fazer me desconectou. E aí eu me perdi. E aí eu voltei na rota. E com tudo isso, o Senhor foi tão perfeito, e Ele me colocou na ordem. Ele falou, não tem como a gente trabalhar se o teu corpo não estiver legal. E na ordem eu descobri porque eu tenho tantas doenças que foram fabricadas pela minha cabeça. Porque eu punia tanto o meu corpo em uma série de coisas. Né? Isso eu descobri no processo da ordem. Então, em toda essa trajetória, né, que foram vários pontos de inflexão, eu entendi que todas as vezes que eu me desconectei daquele que me chamou para a conexão, eu me perdi. E que era muito mais fácil conter os meus excessos do que lidar com as minhas limitações. Então, não era sobre conter os excessos, era só sobre ouvir e ir aparando as arestas. E aí eu me encontrei novamente. Isso é muito bom. Que dá pra ver no brilho no olhar, quando a gente tá num lugar certo, com as pessoas certas, todo mundo vê. E a gente consegue fazer aquilo que a gente foi chamada pra fazer de uma forma ainda melhor. E falando da ordem que você trouxe agora, já era um próximo assunto que eu ia abordar aqui. Pra quem já tá escutando o Podclex aqui, já viu que eu já fiz um contexto do que foi a ordem, mas se você tá escutando esse episódio pela primeira vez, a ordem foi um projeto que o Joel J fez e ele chamou 12 empresários do Class Club para estar juntos ali, para mudar a saúde, mudar a cabeça, melhorar de vida e tudo mais. Então, a Nathalie fez parte também desse processo. E eu queria que ela já comentou aqui um pouquinho, né, que a ordem trouxe para ela essa clareza, né, que se o corpo dela não estiver bem, o resto também não vai bem. E aí eu queria que ela contasse um pouco assim do que foi a ordem para ela, e eu tenho certeza que ela recomenda que todos estejam numa ordem da vida. Eu queria que ela trouxesse isso para vocês aqui, porque a ordem é saúde, família e trabalho. Qual a importância de não inverter essa ordem? Então, quando é muito fácil a gente falar de consciência quando a gente já tem pontos muito básicos da nossa vida supridos. Então, eu venho de uma família de 5 irmãos, né? De 6 irmãos, comigo 5 irmãos, né? Então, a gente sempre viveu no limite, né? Nunca faltou nada, graças a Deus, mas a gente sempre viveu no limite. Então, falar de consciência e de autocuidado quando você já tem questões muito básicas e estruturadas é excelente. Mas quando você tem 8 filhos, quando você tem uma família, quando você tem uma série de coisas, isso vem primeiro. Esse era o meu pensamento, né? E durante toda a minha vida, eu não lembro a última vez que eu tirei férias, por exemplo. Eu sempre trabalhei absurdamente, assim, para suprir todas essas necessidades. O corpo enfraqueceu, a cabeça também, várias questões foram somatizadas e eu comecei a perceber que um corpo fraco ele não ia dar aquilo que eu precisava, o all-in que eu precisava. Então, a mente estava no all-in, mas o corpo, ele não acompanhava, porque ele estava sempre exausto. E aí, eu conversando com o Senhor é exatamente isso, assim, né? Não tem como você usar uma pessoa que você não tem todos os recursos, né? Eu estava ouvindo o pastor André e ele falava exatamente isso, assim, né? Quando ele foi fazer o evento, ele usou o melhor LED, a pessoa perguntou, mas por que o melhor LED? Ele falou, uai, Satanás usa a melhor tecnologia, porque eu não posso usar a melhor tecnologia, né, para pagar o nome de Deus. E aí isso foi também uma win na minha cabeça. Eu falei, uai, se eu sou instrumento do Senhor, eu tenho que dar o melhor para Ele. E como eu falei, a fé sempre foi um fundamento, eu entendi que Deus usou o Joel, porque eu tenho um princípio de honra muito forte com o Joel. Então, se fosse outra pessoa, eu não iria desacelerar. Então, tinha que ser o Joel. Porque, literalmente, quando ele falou assim, Nath,
por que a ordem? Eu falei, porque você manda, a gente obedece, né? E é literalmente isso. Então, tinha que ser ele, foi no momento correto, e eu ressignifiquei o meu corpo. Eu entendi porque ele era instrumento de Deus, assim. E aí eu mexeu em dois fundamentos para mim muito importantes. O princípio da honra e a questão da minha comunhão com Deus. E a ordem, ela foi para mim assim, um divisor de águas. Não existe... como é que eu posso dizer? Não, eu acho que existe duas Nathalie. Se fosse assim, Nathalie, qual foi o maior all-in? Foi a ordem, assim. Porque eu saí de uma pessoa que eu estava emocionalmente abalada, emocionalmente exausta, um corpo todo inflamado, eu tenho lipedema, enfim. Todo inflamado, exausto, eu já estava na base do Vivance para poder ter atenção no que eu estava fazendo. Para uma pessoa que acorda super tranquila, toma um café e vai para academia todos os dias. E quando não vai, por causa desse meu acidente, fico de mau humor, fico agoniada porque eu não estou indo para academia, né? Até a paciência com os meus filhos Vira uma prioridade, né? vira uma prioridade. E assim, a paciência com ele, a forma de eu me comunicar. Enfim, então eu descobri várias sequelas no meu corpo que eu provoquei. E aí eu entrei em comunicação, porque é muito louco, porque antes disso eu tinha uma dicotomia, assim, como se fosse a minha mentalidade e o meu corpo. E hoje a gente se comunica de uma maneira única, né? E quanto isso impactou a vida de outras pessoas, né? Então aí eu literalmente não, eu entrei na ordem, literalmente, no sentido de até para ouvir a Deus. A comunhão foi totalmente diferente, porque aí pela disciplina da academia, da alimentação, eu entrei na disciplina das minhas orações, nas disciplinas do meu devocional, uma série de coisas foi para a ordem, entendeu? Vai tudo se encaixando, né? E é muito legal porque a Grace que treinou vocês lá, ela chegou e falou assim, a mais improvável é a Nathalie e ela tá sendo a mais forte, porque às vezes a gente não tem a força no corpo, mas a gente tem a força na cabeça, e você falou. Por mais que você estivesse ali, né, o emocional, abalado e tudo mais, você foi muito forte porque você dobrou a sua cabeça, né? E fez o seu corpo acompanhar também todo esse processo. E às vezes tem um empresário que está escutando a gente aqui e que ele também passou por isso, né? Muitos empresários, inclusive, passam por isso, que desde que comigo mesmo eu resolvo depois, mas agora é o trabalho, agora é o compromisso, agora são outras prioridades, mas que nunca é ele. E agora que você se colocou também como prioridade, o quanto você acha que isso é definitivo, assim, o quanto isso muda a vida de um empresário? O Joel diz que quando a gente vê, não tem como desver. Quando a gente sente, também não tem como dessentir, né? Então, na ordem, o meu faturamento, ele duplicou. Minha atenção foi... quando você está inflamada, eu entendi isso depois, eu nem estudava sobre isso, na verdade. Mas quando você está inflamada, quando você está irritada, vários pontos importantes passam desapercebidos. Você só foca na emergência que você tem que resolver ali e foi. Quando você está sem estar desinflamada, quando você está comendo bem, quando você está nutrida, sua atenção, ela não precisa de medicação. Você está muito mais atenta. E essas atenções fizeram com que vários pontos cegos dentro da minha empresa eu percebesse. E ao perceber, eu mudei o jogo no processo. Então, eu trabalho menos entre aspas, mas assim... De forma inteligente. De forma inteligente. Então, de vez de eu passar 18 horas totalmente focada, tipo, eu chego na empresa 9h30 da manhã. Entendeu? E aí eu consigo fazer... Já treinada, já alimentada, já nutrida. Então, eu tenho muito mais atenção e eu consegui perceber muito mais pontos cegos. E isso fez com que eu fizesse ajustes que eram óbvios de serem feitos, mas que eu não percebia. E eu fui estudar, e isso tem muito a ver com a inflamação do teu corpo, entende? Então, eu chego muito mais energizada. Eu chegava na empresa assim, me arrastando. Me dê uma xícara de café, pelo amor de Deus. E me arrasta. Hoje não, já chego tocando bumbo, assim, sabe? Então, mas super tranquilo. Hoje, fazer exercício é inegociável.
E essa animação também que vem junto com essa disposição do corpo e da mente faz você arrastar mais pessoas ainda. Porque eu sei que aonde você sai arrastando as pessoas para tirar o melhor delas. E isso também tem a ver com a mentoria que você está trazendo e tudo mais. E você é uma especialista em ecossistemas, você ajuda as pessoas a terem múltiplas fontes de renda. Queria que você falasse qual que hoje, assim, para um empresário, por que ele precisa ter isso? Por que ele precisa ter um ecossistema? Por que ter múltiplas formas de renda muda o jogo dele? Então, o que eu entendi? Eu já fazia isso, eu faço isso há 20 anos. Não tinha esse nome bonito. Então, normalmente as empresas me contratavam para eu reestruturar empresas que estavam muito próximas da falência. No frigir dos ovos, o meu maior objetivo era que ela tivesse múltiplas fontes de renda com a mesma energia que ela já fazia aquilo. Porque uma coisa é você, que se fala muito hoje em dia, é ter uma puta de uma empresa e se ligar, comprar com outras empresas. Outra coisa é você pegar um empresário que ele já está ali na beira, como dizer assim, na beira da falência e dizer que ele tem que investir. Então, o meu trabalho durante todos esses 20 anos foi fazer com que ele aumentasse o faturamento dele com o que ele já fazia. Ou seja, colocar luz nos pontos cegos dele, fazer com que aquele ponto cego virasse uma fonte de lucratividade. E eu faço isso com o pé nas costas. Qualquer pessoa, e aí eu falo com muita propriedade que é qualquer pessoa mesmo, que vinha conversar comigo, eu sei onde está o gap da empresa dele e sei como ajustar. Só que eu não tinha essa consciência. Até que eu conversando com o Joel e com o Conrado Adolfo, a gente conversando, eu só sei fazer isso escrevendo, comecei a desenhar isso num guardanapo. Falou, gente, isso é um ecossistema. As melhores ideias vêm de um guardanapo, tá? Vem do simples, não precisa de muita coisa, entendeu? Aí eu notei que eu conseguia fazer isso. Isso eu já fazia, mas não tem esse nome. Então, hoje, eu não conheço no mercado quem faz o que eu faço. E é totalmente merecimento do Senhor, porque Ele me deu tanta bucha no decorrer da vida que eu aprendi. Isso não é mérito meu, isso não foi aprendido no meu mestrado, nada nesse sentido. Isso foi das buchas do dia a dia, porque eu sempre fui chão de fábrica, no sentido de botar a mão e fazer. Mão na massa. Então, hoje, o empresário que ele, dentro do produto ou serviço dele, não tem múltiplas fontes de renda, é porque ele não entendeu o que o cliente dele quer comprar. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Você é dentista. O que o teu cliente compra? Ah, fio dental, a pasta, a escova. Por que você não vende isso para ele? O cara já está ali, ele não já está fazendo o dente, você já tem a certeza que ele vai precisar desse produto. Não necessariamente você precisa fabricar. Então, dentro do teu ecossistema, hoje, nesse exato momento, se você quiser sair desse podcast já faturando mais, você vai pegar agora uma caneta e papel. Você vai perguntar hoje para o meu cliente que já está na casa, que é 6 vezes menor, vender para ele, o que ele compra dentro daquilo que eu já vendo para ele, só que ele não está comprando de mim. É um lápis, é um caderno, é uma escova de dente, é o quê? A partir disso você vai listar e a partir de hoje você vai procurar quem vai fornecer para ele, montando um ecossistema onde você consiga ganhar lucratividade em cima daquilo que você vai oferecer. Ou seja, ele já vai sair da sua loja, da sua empresa, com aquela solução organizada. Exato. Eu garanto a você que se você fizer isso e não aumentar 20% da tua lucratividade só com essa dica, pode me mandar um direct e eu pago o almoço. E é legal isso que você falou, né? Porque se você parar pra pensar, né? No quanto as pessoas hoje têm a vida corrida, elas precisam pensar em muita coisa, têm que agir muito rápido e tudo mais. Se você vai num lugar que todo o resto que você precisa já tá ali, você sente que sua vida foi facilitada. Você talvez nem voltaria naquele lugar, mas aí você volta porque ali você se sentiu acolhido. E também tem muito isso, né? Como você se sente nos lugares. Então não é só o comprar a pasta de dente, mas assim, poxa, facilitou minha vida. Agora eu não preciso ir no mercado, eu não preciso ir em outro lugar para fazer isso. Porque é um ativo, né? A gente precisa entender que o tempo é um ativo. As Exato. pessoas querem se sentirem confortáveis naquele movimento. Exato. Então, quando eu digo ecossistema com múltiplas fontes de renda, é você com a mesma... Não é você ter mais trabalho, é você simplesmente perceber o que o teu cliente quer comprar. Não é sobre ter um produto e procurar o público-alvo. É sobre simplesmente perguntar... O contrário, o que esse cara quer? O que esse cara quer? E oferecer. Então, você já tem... Por isso que na mentoria guiar,
Hoje, 100% dos nossos mentorados já tiveram ROI no primeiro mês. Por quê? Porque a gente já colocou luz naquilo que ele não estava vendo. A gente já estruturou esse processo. É como eu falei, se você pegar e listar, você já vai ver uma série de coisas que você já poderia estar oferecendo para o teu cliente, que você não está, porque você acha que você tem que produzir, que você tem uma série de coisas. E não, é só você agregar valor, entende? Então, isso para mim é muito fácil fazer. Sabe, a gente dificulta e coloca muito nome bonito em coisas muito simples. É só você perguntar o que é que o outro quer comprar. Não é sobre você e o seu produto, é sobre o que o outro quer comprar. É só isso. Exato. E o Entendeu? tempo, né, que você falou que é o maior ativo que a gente tem, dinheiro as pessoas costumam colocar em primeiro plano, mas o dinheiro você perde, você ganha na vida. A maioria das pessoas, às vezes já foi muito rico, depois é muito pobre e por aí vai, e vai se equilibrando ali nessa roda da vida. Mas o tempo não, o tempo passa e não tem jeito. Você pode querer voltar atrás, não dá, porque já foi. Né? Então, pensando muito nisso, em aproveitar o tempo, eu sei que você é uma pessoa que gosta de encurtar os caminhos para chegar mais rápido, porque se a gente tem essa possibilidade, por que não, né? Sim, E eu tenho certeza que você entrou muito no Class pensando em encurtar o seu caminho. sim. Como que foi essa decisão para você entrar no Class e o que te trouxe até aqui? Então, primeiro foi um all-in que eu vim do Influência, né? O Influência, pelo Joel seguir outro caminho, né? Foi decidido que seria descontinuado. E aí eu pensei, para onde eu irei, né? E aí conversando com ele falou, Nathalie, o teu business, hoje você trabalha com grandes empresas. No Clex você vai ter uma visão talvez um pouco mais estratégica, porque como você trabalha com nichos variáveis, assim, né? Então, uma coisa é você ir para uma mentoria de médico, você é médico, né? E no meu caso, eu tenho clientes de tudo que você imaginar. Eu tenho desde mecânica a multinacional. Então, ele falou, a forma de comunicação que você vai encontrar no Clex, você vai dar cada vez mais, principalmente eu que sou conselheira, uma visão ainda mais ampla dos principais empresários de cada nicho. Além disso, você vai contribuir muito nessa visão de ecossistema, porque a gente tem empresários muito influentes, mas tem empresários que têm um faturamento muito alto, mas conseguiram isso ainda um pouco sem estruturação. Então, talvez você vai contribuir muito. E já no primeiro encontro, eu já vi o quanto a gente conseguiria fazer essa troca. O outro com a estratégia e visão no mercado dele, e eu com essa estruturação empresarial de maneira assertiva, que como você falou, né, encurtar caminhos, estabelecer processos bem validados, conseguir ter o mínimo de previsibilidade no mercado e fazer as junções corretas. E isso eu faço muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa está dentro daquele nicho, então ela sabe todas as tendências, ela tem uma profundidade de mercado estratégico muito mais do que eu naquele nicho. Então, se a gente junta numa conversa, eu saio muito mais rica para o mercado. Né? O Clex, logo no primeiro encontro, eu já vi o quanto foi agregador na minha vida. E pensando que se você não estivesse no Class, você também não estaria na ordem, né? Porque Isso. só essas coisas mágicas, né, só acontecem aqui dentro. O quanto você acha que hoje é importante o empresário estar dentro de um ecossistema de mentoria, mas também de um grupo de empresários, né? Vamos falar assim, de um grupo de empresários que realmente motive ele a ir ser melhor, né? Cada vez mais. Então, primeiro eu acho que o Clex, ele tem um diferencial, porque ali eu acho que todo mundo é mentor, sabe? Óbvio que a gente tem o que eu já chamo de cacique, né? O que puxa o elástico, mas todo mundo ali é mentor da sua área. Então, é um grupo muito forte, onde você consegue ser mentorado por diversos mentores. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, por as pessoas já viverem dentro desse ecossistema, elas têm uma cultura do servir. Então, elas são muito acessíveis. Gente, presidentes, CEOs de grandes empresas que no mercado seria mais difícil acessar, estão lá dentro. E como eles estão lá dentro de uma comunidade
vamos dizer assim, protegida, né, de uma comunidade fechada, eles estão mais acessíveis a nível intelectual também. Isso faz com que trocas significativas sejam feitas. Então, eu não acredito em um crescimento onde você acha que você é a estrela d'alva. Eu acredito, sim, que cada um tem aquilo que nasceu para ser, porém, junto com o outro, quando você está mais apagadinho, assim, o outro vem e te dá uma chacoalhada nesse sentido. Então, eu acho muito estranho um empresário de sucesso que não está dentro de grupos que estiquem ele, sabe? Porque às vezes a gente cai literalmente dentro de um circuito, até da operação, do nosso modelo de negócio, das informações de só do nosso negócio, a gente esquece de olhar o mercado. Estando lá, o mercado ele está sempre atualizado. Né? A gente tem muita informação, a gente tem aulas dos próprios sócios, ou seja, eles já são referência no setor deles, né? A gente tem as principais atualizações do mercado, a gente tem o processo das redes sociais, que são super bem atualizadas. Então, a gente tem uma série de informações amparados e diretivos. Isso facilita muito, você sabe aonde encontrar a informação correta. Então, eu realmente não acredito em um empresário hoje que tenha múltiplas fontes de renda, que não entendeu que ele precisa estar em um movimento que estique ele. Até porque essa troca faz você perceber dentro do seu mercado questões e aspectos que você pode agregar ao seu mercado que você nem saberia, né? Então, por exemplo, ontem mesmo o Lipe colocou lá no grupo o negócio lá da inteligência artificial, né? Você falou, putz, entendi, já está mapeada. Assim que tiver ok, a gente pode testar. Isso se você está ilhado, você não sabe nem que existe. Exato, e você está ali com as pessoas que estão buscando essas tendências. Exato. Então, são as pessoas que já estão à frente ali do mercado de uma certa forma e você vai aprendendo com quem já está ali, sendo visionário, e você não perde o seu tempo tendo que pesquisar a mesma coisa. Exatamente. Você vai aprendendo com quem sabe e vai colocando em prática. E falando disso também, né? Eu sei que você é uma pessoa que acredita muito nas pessoas. Você é uma mulher de muita fé e você acredita muito nas pessoas. Você traz essa fé e você empresta essa fé para as pessoas. Na sua trajetória, teve alguém assim que foi essa pessoa para você? Ah, eu tive um monte. Um monte, gente. Seria até injusto. Primeiro eu tive uma avó que, meu Deus do céu, aquilo ali foi um presente guiado por Deus. Aí tive uma mãe, meu Deus do céu. Aí tive tantas pessoas na vida que me abriram portas. É como eu falei, eu sou uma improvável, né? Então, se não fossem as pessoas que acreditassem e me dessem abertura de porta, eu não estaria nem conversando com você. Né? Então, eu tenho várias pessoas, né, que me ajudaram nessa trajetória. O Joel, por exemplo, foi um. O Joel me despertou para um lado. Como eu falei, a minha vida toda eu deixei as pessoas enriquecerem. Eu sempre criei ecossistema para as outras. E aí ele me trouxe, ô Nathalie, não está na hora de parar de deixar os outros milionários e você ser uma, não? Você ainda não entendeu a mulher que você é, né? A potência que você tem, uma série de coisas. Então, como nada chegou até mim sem a permissão do Senhor, eu sei que, gente, até as pessoas que me fizeram mal foram bênçãos na minha vida. Te fizeram bem de alguma forma. Não, tudo sempre correu pro bem, porque aquele que me guarda não dorme. Então, sempre foi assim. Né? Na faculdade, eu encontrei o professor certo, fiz PIBIC com o professor certo, ganhei a bolsa que eu precisava. Né? Minhas pós-graduações foram da mesma forma. As empresas que eu trabalhei, sempre, graças a Deus, as pessoas abriram portas. Né? A PagSeguro, enfim, tantas outras empresas que foram abrindo portas para mim. Né? Eu aprendi que não é sobre empresas, é sobre pessoas. Então, graças a Deus, a única coisa que eu entendo hoje que de fato permanece são as relações que você constrói. E ao longo da vida é isso. Ao longo da vida. Então, eu entendi isso muito cedo. Muito cedo. E aí, como eu falei para você no início, né? A única coisa que eu quero é ser uma serva fiel e boa. Então, se você entende isso, por isso que eu levei a ordem tão a sério.
Porque eu falei, ok, foi um presente do Senhor na minha vida. Ele, obviamente, utilizou todo o sistema, né? Principalmente o Joel, porque eu fui escolhida para a ordem, eu estava passando. Eu não sei nem como é que ele me escolheu. Eu estava passando, ele falou, Nathalie tem que estar, né? Tá vendo? Anota aí, Lari. Então, eu não sabia nem o que era direito. Eu falei, eu tenho que estar mesmo. Então, assim, eu aproveito as oportunidades que Deus traz para mim. Entende? E aí eu faço o meu melhor. Então, na hora eu falei, ok, obrigado, Jesus, né? Obrigado, ecossistema, obrigado, Joel, obrigado todo mundo. Então, eu vou fazer bem feito. Porque eu entendo que se você está lavando um banheiro, você deve estar pensando que é o Senhor que vai usar logo depois. Então, faça tudo que você se propõe a fazer bem feito. Dê o seu melhor em tudo que você for fazer. E assim foi na ordem também. Exato, e tem até uma menina que tá viralizada aí na internet, trazendo tendências aí, que ela foi dar um exemplo, tipo esse que você deu agora, falando assim, às vezes você pede todo dia pra Deus um bolo, e aí você tá esperando vir aquele bolo pronto, e ele te dá a farinha, ele te dá o ovo, ele te dá tudo que você tem, você já tem tudo pra fazer o bolo, e às vezes você não faz esse bolo. Você fica ali esperando, né? E aí tá todo mundo na internet brincando com isso, mas no fim, né, todo mundo entendeu, é verdade, né? Às vezes o bolo que você quer, você já tem tudo, você já tá tudo pronto. E a maioria dos empresários que estão escutando a gente aqui também, já tem tudo dentro deles, né? Então, se parar um minuto pra pensar o que você tem dentro de você, você já tá com todos os ingredientes. É só colocar pra fora e, de fato, fazer. Que é exatamente o que você falou agora. E eu tive um mentor muito enviado por Deus, né? A gente tem excelentes mentores no mercado, mas eu tive um mentor muito... Eu ia usar uma palavra, mas não é adequada. Na minha vida, assim, porque ele fala muito isso, assim, vai buscar o seu sim. Ninguém te deve nada. Vai buscar o teu sim. Né? Vai fazer o teu, vai... Então, não era nada muito... A vida nunca foi mão beijada e muito menos. Então, eu precisava de um mentor nesse estirpe, né? Nessa naipe, assim. Porque quando ele fala, vai buscar o teu sim. Uai, você já tem o que você precisa. O que você quer? Né? Uma vez eu lembro que eu fui conversar com ele, ele falou exatamente assim, o que você quer? Você quer o quê? Que eu corrobore o que você está dizendo? Você não já sabe? O que você quer? Eu falei, uai, um apoio. Eu falei, você precisa de apoio. Apoio pra quê? Os ingredientes já estão aí. Apoio de quê? Pra quê? Sabe? Então, não teria que ser outro mentor. Tem que ser esse mesmo. Entendeu? Então, acho que é por isso que a gente tá tantos anos junto. Ele fala, pra quê? Não vou aliviar com você. Você tá pensando que eu vou aliviar com você? Não vou aliviar E não com é você. isso que você precisa. Não vou aliviar. Eu lembro que logo no início do influência, logo no início mesmo, assim, ele foi bem, assim, impactante, né, com um dos participantes que já estão com ele há muitos anos. E aí eu falei, pegou pesado, hein? Aí ele falei, eu entendi até quanto vocês aguentam. Então eu sei exatamente, cada um de vocês, quanto aguenta. Então eu vou até a corda esticar. Por exemplo, você, se eu alisar, você não faz. Se estiver confortável, né? Não faz. Então eu preciso desafiar você. Então não espere de mim essa mão na cabeça. Eu sei até onde você pode ir. Então, só eu garanto uma coisa a você. Se você não soltar a minha mão, eu não vou soltar a sua. Mas não espere alisar sua cabeça, porque eu não vou. Eu só fiz aquilo com ele porque eu sei que ele aguenta. É isso. E sempre foi isso. E aí eu reclamava no decorrer dessa trajetória muito isso, né? Eu falava, ai, você é bonzinho com todo mundo, comigo é só expor, ai, você não sei o quê. Como ele falou, Porque você aguenta. não tô entendendo. Ninguém te deve nada, então não tô entendendo. E aí eu entendi. Entendeu? Isso me fez muito mais forte nas trajetórias. O que ele poderia dar de acesso, ele deu. Agora é contigo. Exato. Tá Vou aqui, falar em até teu aqui nome. eu te dou, o resto é você. Entendeu?
E falando disso, tem vários empresários que estão escutando a gente aqui agora e que estão querendo fazer parte também desse ecossistema, de estar no Class, de estar perto de empresários, assim como você está, de estar perto de você também. E se você parasse para pensar, né, lá atrás é uma Nathalie que começa com perguntas, né? Muito decidida, você sempre foi, mas a gente sempre tem dúvida no decorrer da trajetória, igual você acabou de trazer aqui também, né? E às vezes a pessoa que está escutando, ela pensa assim, será que só eu tenho essas dúvidas? Será que só eu tô nesse lugar de não sei muito bem para onde que eu vou? E às vezes fica na inércia, porque não age e fica esperando as coisas acontecerem. Se você pudesse olhar para aquela Nathalie lá de trás e pensar assim, como eu tinha muitas perguntas, o que que você diria para ela hoje? Primeiro que você sabe o que tem que ser feito, olha para dentro e pergunte a Deus. O maior de todos os teus mentores, ele já se fez presente desde que você era um nada. Segundo, se desafie sempre. Né? Nunca fique no mesmo ponto, porque o que te trouxe até aqui não vai continuar te levando a voos. Terceiro, planeje. Onde é que você quer chegar? Mesmo que você não saiba o como nesse momento, porque se você está com dúvida, né, você não sabe o como. Quando eu estava lá em Recife, na minha casinha lá com o chão de terra, eu também não sabia como eu ia chegar perto do Joel. Mas eu sabia exatamente onde eu queria chegar, porque isso já tinha sido me dado, esse lugar. E aí se coloca em movimento. Crie micrometas, tá? Dentro de onde você quer chegar, crie micrometas. Então, por exemplo, no meu caso, eu sabia que eu precisava estar num local que a mentalidade era diferente da mentalidade que eu estava, que pessoas sabiam mais do que eu. Por quê? Porque eu era, na mesa, a pessoa mais inteligente. Eu sabia que ali não ia me esticar. Ok, eu não tinha grana para estar onde eu queria estar. Então, qual foi o meu primeiro passo? Eu comprei um livro do Joel. Depois, qual foi o meu segundo passo? Eu literalmente engoli tudo que o Joel dava gratuito na gente. Qual foi o terceiro passo? Eu entrei no performance. Eu lembro dessa época, tá? Eu Eu lembro. lembro que quem me ajudou foi inclusive o Marcel, né? Foi. Então, entrei lá, passo de fé, dividi em 12 vezes o performance. Depois eu fiz o vende-se. Aí eu fui chamada, por isso que o Caio brinca comigo, que eu sou a esteira de produto do Office, né? Porque eu fiz todos os cursos. Mas era o que eu podia pagar. E aí eu fui chamada no presencial. Que eu Era achei, uma aula, não era? era uma aula que foi até num hotel aqui em São Paulo. Foi a primeira vez que eu vim sozinha para São Paulo, com a cara e a coragem. E aí eu fui chamada para uma aula. Eu achei até que era trote, que me chamaram no WhatsApp. Vim para essa aula, com a cara e a coragem. Cheguei aqui, entrei numa salinha, fui chamada para o C-Level. Foi aí que eu conheci, primeiro que quando eu olhei a primeira vez o Joel pessoalmente, né, assim, enfim. E ele já segurou na minha mão e disse, se não soltar a minha, não solta a sua. E a gente veio. Aí foi o First Day. E aí o que acontece? Do jeito que eu fui crescendo e fui galgando o meu objetivo, as coisas também foram melhorando, porque era o ambiente certo, com as pessoas certas, com os all-ins corretos, com a reformulação de processo, com a reformulação do caminhar. Né? Era todo um passo a passo que eu me coloquei nesse movimento. Óbvio que a farinha, o ovo foi me dado. Mas se eu também não tivesse colocado a mão na massa de colocar aqueles conteúdos em prática, porque, como eu falei, tudo foi permissão do Senhor. Então, eu entendia que aquilo era oportunidade. E eu nunca deixei uma oportunidade passar. Entrei no First Day. Aí vem o Joel dizendo, eu acho que eu vou montar um programa, não sei o nome, daquele jeito dele, influência. Eu falei, impossível entrar no influência. Ele falou, confia, vamos junto. Vamos agora, eu não sei como é que vai ser. Entrei no influência. Influência foi o divisor de águas na minha vida, né? Então, o influência, tudo aconteceu. Eu fui para todos os horas Hs. Né? Então, eu sempre tive, como ele disse, não sai de perto de mim, não sai de perto de mim, não sai de perto de mim. E as portas foram se abrindo para que, de fato, eu não saísse mais de perto dele. E aí, até que chegou o all-in do influência. Então, eu acho assim que você tem que saber para onde você vai. E dá um jeito de ir. E indo. Não é fazer nada de outro mundo, mas
qual é o passo que eu posso dar agora que me aproxima disso? Sabe? O que eu posso me colocar neste movimento? Entendeu? E aí você vai chegar inevitavelmente, porque não existe... o Senhor, ele diz que você conhece uma árvore pelo seu fruto. Não tem como, diz o Joel, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você está, como ele também fala, né? Basta não parar. Então, é o melhor todos os dias. O que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho agora? O que eu posso botar em prática? E aí é inevitável, não tem como. Se você anda de maneira correta, se você está todo momento se desafiando, se você é honesto, não tem como dar errado. Não tem como. Óbvio que vai ter os desafios, mas não tem como porque você já tem uma visão. Por isso que a mentoria é guiar. Você já tem a visão. Aí você vai criar o que vai cada vez mais se aproximar dessa visão. Não é tipo, eu já entrei no Clex. Não, gente. Eu não tinha condições de pagar nenhuma influência, quanto mais o Clex. Mas eu me coloquei no movimento. Eu fiz o que pessoas que passaram por esse caminho, encurtou o meu caminho de que eu era para fazer. E eu fui lá e fiz. E deu certo. Então, para aquela Nathalie cheia de dúvidas, eu dizia a ela, faça exatamente o que o seu coração está mandando fazer. Siga, não tenha dúvida que o seu sonho é grande demais para você. Nunca duvide disso. Se você sonha, é porque é para você. Entendeu? Não tenha. Agora, entenda que é um passo por vez e tá tudo bem, você vai chegar, mas sempre esteja numa posição de desconforto. Sempre. Para eu entrar, por exemplo, no Se Leva, eu não comprei meu carro. Eu usei exatamente o dinheiro do carro para fazer isso. E às vezes é abrir mão de uma coisa que você quer agora para ter aquilo que você quer para sua vida. Mas é porque você tem a visão. Se você tem a visão, essa visão foi confirmada pelo teu maior mentor, só vai. Só vai. E eu nunca tive dúvida que eu iria chegar. Nunca. Eu sempre soube que eu iria chegar. Era uma questão de tempo. Porque eu sempre acreditei que o trabalho devolvia. Sempre. E nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Exatamente. E olhando muito para sua trajetória, né? Quantos filhos você tem? 8. 8 filhos. Então pensa, né? Não é só sobre você. Não é só sobre os mentorados ou as pessoas que dependem ali de você. Mas são os seus filhos, é a sua família, é o Theo, que tá junto com você e que confia, que também é esse cara que fala assim, não importa onde você vai, eu vou estar junto com você. Então, é muito legal, assim, poder conhecer de perto a sua família e ver que tudo isso que você falou aqui é realmente isso mesmo, né? Então, é muito bom. Todo fim de podcast já é uma tristeza pra mim, porque eu gostaria de ficar aqui horas conversando com vocês, porque eu já conheço vocês, né? A gente estava conversando sobre isso antes de entrar aqui, mas quanto mais eu conheço, mais eu gosto de conhecer ainda mais. Então, é muito legal pra mim também, é uma honra mesmo estar aqui. E pra quem não tem todo esse privilégio que eu tenho de estar perto de vocês, onde as pessoas te acham, te acompanham, onde que elas encontram Nathalie na melhor essência? Então, a gente tá no @Nathalie Azevedo, com 2 L's e um Y, em todas as redes, tá? E tem conteúdos diários, tá? Diário. Spoiler. O que essa mulher faz é todo dia. Ela vai pra academia, ela posta, ela mostra ela no trabalho, ela mostra os filhos, ela mostra tudo. Porque eu acredito que as redes sociais é uma rede de serviço. Então, assim como vários momentos eu não tive como consumir o Joel ao vivo, eu consumi os conteúdos dele. Então, para mim não tem sentido eu estar na internet se não for para servir. Então, semanalmente eu dou uma aula a nível de mentoria, tá nas redes. A gente tem canal de podcast, o Fala CEO, né? Então, também lá tem conteúdos aprofundados. Eu sempre penso que toda vez que eu estiver na rede, eu preciso dar algo que, se a pessoa colocar em prática, ela vai conseguir. Lembra do meu propósito com Deus? Ninguém fica 5 minutos mais do que mim, que eu contribuo de alguma forma. Então, toda vez que eu estou gerando um conteúdo, eu penso nisso. Eu preciso dar o detalhinho, para qualquer pessoa que sentar a bunda na cadeira, conseguir ter contribuição com isso, sabe? Então, Nathalie Azevedo, em todas as redes. E a gente hoje tem programa educacional gratuito para
todo tipo de pessoa. Se a pessoa está desempregada, que é outra fonte de renda, a gente tem dentro da Sou Mais Academy todos os conteúdos gratuitos para a pessoa se tornar um empresário de sucesso. No detalhinho, assim, desde a gente contribuir para aquele monte, por exemplo, Abra o MEI, a gente dá esse serviço gratuito para o empresário, entendeu? A gente tem uma missão dentro desse país de acabar com o desemprego. Então, se alguém estiver me ouvindo e está numa situação mais complexa e quer ser um agente transformador da sua realidade, a gente sabe como e eu estou aqui para servi-lo da melhor forma. Ou seja, desde a pessoa que hoje está pensando em começar, ou que às vezes está numa situação que ele começou e não deu muito certo, ele ficou sem direção, ele seguia em você, até o empresário que hoje já é grande também pode contar com a sua mentoria. Hoje a gente tem a gente tem a Uniway, que é uma empresa de educação empresarial, que fica em Alphaville, lá no prédio do Joel. Não tinha como ser em outro lugar. E lá a gente tem todo tipo de educação empresarial, desde pessoas que querem abrir um MEI, né? A parte de conselho, né? Enfim, a gente faz todo esse projeto. A gente tem uma equipe de consultoras também, onde a gente auxilia. Então, desde a pessoa que não consegue pagar nada e só quer, de fato, se colocar no caminho, a gente consegue literalmente, né? A Uniway é o único caminho. Colocar ele no caminho da educação para que ele seja agente transformador, até grandes empresários que precisam, né, de conselho, de todo o direcionamento, pessoas que estão no meio e que querem montar seu ecossistema. Então, hoje a gente tem solução, né? Hoje somos 138 empresas, então a gente tem todo tipo de solução plugado dentro do nosso ecossistema. Com certeza. Então, tenho certeza que todo mundo que escutou aqui a sua história se inspirou, porque não tem como não se inspirar, acreditou e teve fé, um pouquinho mais de fé saindo desse podcast. Então, muito obrigada pela sua contribuição de sempre. Sigam a Nathalie, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo diário lá. Isso aí eu posso comprovar para vocês, entendeu? Porque eu tô lá todo dia assistindo. Então, tem muito conteúdo para aproveitar. Nos 5 minutos que ela te der, aproveita, porque tem alguma contribuição boa ali para você. Então, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda é corrida, mas, como sempre, você acha um jeito de contribuir com as pessoas. Então, meu muito obrigada. E para quem tá escutando a gente aqui, espero vocês no próximo Podclex.